Eu não acredito nada fora da política, nada fora das regras. Né? Se você não tem regra, você não tem nada. Se você não tem a regra da lei, você tem a ditadura do homem, aí é a vontade dele que prevalece, é um caos, seja de direita, de esquerda, de centro, aí é um caos, porque ele vai criando em cima dele aquela falta de pluralidade de ideias, e ele coloca o que ele quer na mesa para o cidadão engolir, mas que nós temos que dar um basta a esse absurdo. Eu fui ministra do orçamento. De tudo que sobra, né, depois de pagar a previdência, salário do servidor, pagar o percentual para a saúde, para a educação, etc., do orçamento brasileiro, que são trilhões, não sobram 200 bi para o Brasil inteiro. Isso não daria nem para São Paulo, mas não, é para o Brasil inteiro. Disso, um terço, eu estou falando de mais de 60 bilhões, fica na mão de senadores e deputados. Eles não foram eleitos para administrar. Não. Eles foram eleitos para fiscalizar, para fazer leis. E é isso que está acontecendo com o Brasil. De novo, shows aí na casa de 1 milhão, falei isso no início do programa, na casa de 1 milhão, que a gente sabe que não custa 1 milhão, é metade de cachê, a outra metade fazem o quê? Dividem dinheiro público do povo, do imposto do trabalhador, né, do imposto da classe média, do imposto do comerciante, do imposto do empresário. Então, não tem como não entender a indignação do povo. A única coisa que eu peço para esse povo que está indignado, né, é que, ao invés de votar pior, vote melhor. Quer dizer, não vote dando voto para o Macaco Simão. Né? Vote escolhendo bem aquele ou aquela que vocês acham que representam. É a única saída. Né? É a única esperança que a gente tem, né, Vilela? Manda perguntas aí, Romer. Vamos lá. Romeu, desculpa. Opa! Pergunta do Correndo para Cachorro. Por favor, fale Correndo para Cachorro. Ó, pergunte, por favor, fale da escala 6x1. Como vai ser? O que esperar da mudança? Principalmente para quem trabalha em mercados, postos de gasolina, saúde ou qualquer serviço que funciona todos os dias. Perfeito. Eu posso falar daquilo que eu acho que tem que ser, tá? O fim da escala 6x1. Primeiro, o Brasil, há 15 anos, há 10 anos atrás, o Brasil não comportava isso. Hoje, o Brasil comporta isso. O Brasil não vai quebrar com o fim da escala 6x1. E nem acho que tem que ter... eu sou daquela assim, quando tem que fazer, faz logo, e a gente tem mecanismo. Eu fui ministra do orçamento, eu sei o tamanho do orçamento brasileiro, eu conheço a legislação para saber que nós temos mecanismos para garantir, através dos chamados gastos tributários, que são subsídios, principalmente ao setor de serviços, você citou muito comércio e serviços, e ao pequeno empresário, comerciante, né, pequenos negócios, que eles não vão ter prejuízo. Aí entra a mão do Estado. Acho que tem que acontecer, eu acho que isso é tempo, isso vai causar menos custo para a máquina pública, e menos pedido de atestado para cuidar de saúde mental, é mais tempo com a família. Hoje, no mundo mecanizado, né, isso substitui um pouco o custo da empresa. Eu tenho conversado muito com empresários, com o setor da agroindústria, e eles falam, não, a gente, se for uma coisa razoável, a gente, ao longo do tempo, se o Estado der uma mão aqui, a gente suporta. Então, eu acho que vai acontecer, mas eu quero tranquilizar vocês pelo seguinte, vai vir uma lei exatamente para colocar essas exceções e garantir que o Estado garanta a esse comerciante, a esse prestador de serviços, ao micro e pequeno empreendedor, que ele não vai ter prejuízo. Eu estou mais preocupada até com aquele empregador que tem, sei lá, 2, 3, 5, 8, 10 empregados. Esse vai sentir um pouco, e aí não pode sentir. Aí vem o Estado com o mecanismo, que pode ser em forma de subsídio, pode para esse público voltar para esses limitados a desoneração da folha. Há mecanismo, quero dizer de forma muito simples, há mecanismos de fazer com que o setor produtivo não perca, continue competitivo. A reforma tributária que vai vigorar a partir de janeiro vai ajudar muito, porque a reforma da indústria, ela diminui o custo, ela diminui o imposto para a indústria, ela unifica impostos, já tem números em relação a isso, e eu acho que não vai ser traumático. O que é traumático é a discussão. A Madá falou mesmo, né? Assim, começou aí depois, quando falou, né? Começou com a escala 4x3, que a gente sabia que não dava. Aí, quando pautou a escala 5x2, aqueles que eram contra o fim da escala 6x1, maluquice ontem, lançaram, acho que foi até o PL, eu não sei, lançou a ideia, então vamos fazer, já que é para bagunçar, vamos lançar 4x3. Ontem teve isso na Câmara. O PL votou a favor do projeto da Érica Hilton e ela votou contra o próprio projeto. Porque assim, então, assim foi incapacidade de dialogar, incapacidade de dialogar, de falar assim, vamos resolver, vamos fazer da coisa de forma sensata. Agora, então assim, eu estou muito tranquila. Que está em casa, que trabalha na 6x1.
Você está achando que teve essa votação e vão chegar e vão falar, a partir da semana que vem a escala é diferente? Não vai ser assim. Pode esperar aí na sua casa. Não vai acontecer nada. Porque uma coisa é a lei ser aprovada. A lei ser aprovada, você tem esse direito em tese. Mas você precisa ter a regulamentação da lei, que é todo um monte de coisa que tem que ser feito para que isso vire realidade. Então, até isso virar realidade, a sua escala vai vir. E é mais grave, tá? Assim, para quem está defendendo, eu defendo a fim da escala 6x1, eu fui uma das primeiras a dizer isso com base em números. Eu ficava no meu ministério, o Instituto do IPEA, e que o IPEA é um instituto muito sério. Eu pedi para fazer um estudo, depois eles melhoraram o estudo e depois já apresentaram não só para o presidente da República, como apresentaram o estudo no Congresso Nacional. Então eu falo com base em dados, eu não falo assim. E olha que eu defendo, eu sou do agro, eu converso com empresários, estive lá, inclusive agora no grande show, que é um dos maiores do mundo, né, da feira dos supermercadistas, e conversei com eles comentando sobre o assunto, preocupados. Então eu falo com muito pé no chão em relação a isso, já não falo de agora sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse fim da escala 6x1, e mesmo com a regulamentação, não só ele vai poder, e aí você tem razão num ponto, virar uma página, mas trazer um debate que é fundamental. E esse precisa ser enfrentado. De que forma nós vamos garantir produtividade para o trabalhador, qualificando esse trabalhador, porque aí ele vai ter tempo também, ele vai ter um dia a mais, qualificar esse trabalhador e utilizar a nossa inteligência para fazer como é que nós vamos, nos próximos anos, lidar com a inteligência artificial, que, segundo dados, pode tirar até 1/3 dos trabalhadores do mercado de trabalho. A inteligência artificial, segundo dados, a depender do setor, tá? Então, pode, por exemplo, querer substituir o Vilela aqui por um robozinho, uma inteligência artificial fazendo papel. Não vai dar conta de fazer igual, avatar, mas um avatar, né? De repente meu ele tá... sonho. Se for você operando na sua meu casa... sonho. Nós não queremos operar, nós queremos largar. Eu quero estar na praia e ter tá ou você operando na sua casa, o avatar, né? Então, mas deitado e ter alguém aqui... Mas agora você deu um exemplo claro, que a gente não tem que ter medo da inteligência artificial. Tem que usar para o bem. Isso, ela só não pode tirar o nosso emprego, mas ela pode facilitar o seu emprego. Ela pode fazer com que você use a inteligência artificial para ter mais qualidade, inclusive enquanto você está trabalhando. Mas esse é um tema, eu estou falando na brincadeira, mas é um tema muito sério e preocupante que a gente precisa regulamentar. Então, eu acho que o fim da escala 6x1 tem que virar a página logo, porque a gente tem 2 problemas para enfrentar. Produtividade do trabalhador e a inteligência artificial, que veio para ficar, e de novo não sou contra, muito pelo contrário, a gente tem capacidade suficiente para aproveitar, né, tudo isso que a tecnologia tem a oferecer para nós. Fala, Homer. Pergunta do Danilo David, ele mandou aqui, boa tarde pessoal da bancada. Tebet, como que você vê o governo tem lidado com a questão da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, ter uma trans que trata mal as mulheres e até persegue, como foi no caso da Madeleine? Bom, eu nem sei desse conselho e não sei desse episódio, tá? Eu vou falar no geral, porque, de novo, eu sou uma pessoa de centro que eu não gosto jamais de radicalizar. Eu tenho por princípio absoluto, tá? Que eu defendo o direito das pessoas serem o que elas são. Então, assim, eu sou uma pessoa conservadora em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho dificuldade de aceitar o aborto. Eu não consigo aceitar o aborto, a não ser nos casos previstos na própria Constituição. E nem por isso me sinto alguém de extrema-direita, porque penso assim. É uma questão de convicção pessoal. Mas eu também respeito, em absoluto, o direito à orientação sexual de quem quer que seja. Então, assim, chego a ser intransigente esse assunto. Eu gostaria, inclusive, que esse assunto, como assunto em relação à religião que a pessoa tenha, cada um tem direito de ou em relação, quiser, fosse um não assunto. Ela não pode ser um não assunto por conta dos preconceitos. Né? Eu não conhecia, eu não sei a história da Madá com a Érica, não sei. Né? Eu respeito a história de vida da Érica. Se ela errou, ela tem que ser responsabilizada como qualquer cidadã, né? Agora, eu respeito as pessoas e eu respeito as minorias. Até por não ser minoria. E, assim, eu sei que é um embate, eu digo até que é um embate muito triste, né? De novo, eu gostaria que isso não fosse um assunto, né? Tinha que ser um não assunto. Cada um cuida da sua vida. O que eu não aceito nunca, seja qualquer pessoa, né? Independente da orientação sexual, independente da religião que tem, independente da condição social, independente da raça, né? Para mim é o seguinte, o meu direito termina onde começa o dele, onde começa o dela. E o direito dela termina onde começa o meu. Essa é a regra básica. É só em cima disso. Então, a pessoa não é melhor ou pior por ser alguma coisa, né? Ou por ser, como eu, né?
neta de imigrantes ou por ter nascido no estado de São Paulo. Não sou melhor nem pior por conta disso, mas pelo meu caráter e pelo aquilo que eu sou. Então, assim, eu não gosto desse Brasil que eu vejo. Eu não gosto desse Brasil do ódio, eu não gosto desse Brasil da intolerância, eu não gosto desse Brasil que não consegue aproveitar as oportunidades que tem, que está matando o futuro da nossa juventude, porque não... A janela de oportunidade está se fechando e a gente fica discutindo o sexo dos anjos, né? Mas, de novo, eu peço desculpa a Madá, porque eu não conheço a situação, não sabia, não sei do episódio, né? E aí, quem tiver errado ou quem tiver errada, tem que, obviamente, responder, se é processo, se é na justiça, enfim. Acho que a questão é que se coloca se uma pessoa trans pode ou não estar à frente da Comissão da Mulher. Essa é a questão. Eu não sou de esquerda, eu não defendo o conceito de lugar de fala. Por mim, podia ser um homem, podia ser um padre, eu não estou nem aí. Não importa quem é que está lá, importa que defenda os direitos das mulheres. O que eu sou contra? O gabinete parlamentar, que na história do Brasil mais perseguiu e persegue mulheres, estar à frente da Comissão da Mulher. Tem mulher com asilo político em outro país por perseguição exclusiva de Érica Hilton, que é a Isabela Cepa. Tem o caso da Isadora Borges, que é uma perseguição também muito incisiva. Comigo, como eu tenho voz pública, não conseguiu me derrubar, não conseguiu me deixar em depressão, mas me censurou, me difamou, e não somos as únicas. Não pode o mandato parlamentar que mais persegue mulheres no Brasil estar à frente da Comissão da Mulher. É só isso. Não importa se é homem, se é mulher, se é trans, essa não tem que ser a discussão. Eu entendo que a discussão está deslocada. E eu entendo que o Congresso Nacional nos deve uma explicação. Por que a Comissão da Mulher, que sempre foi de defesa dos direitos das mulheres, está, por exemplo, há 2 semanas sem reunião? Passou a ser um espaço onde mulheres são silenciadas. Passou a ser um espaço para se debater perseguição de mulher. Passou a ser um espaço caricato. Isso é um retrocesso no direito da mulher. Isso não é o que nenhuma mulher quer, isso não é o que nenhuma mulher quis, e eu acho que se deve, sim, uma explicação. E acho muito estranho você ter um mandato parlamentar dedicado a silenciar mulheres sistematicamente à frente da Comissão da Mulher. Eu considero isso inadmissível. Seja mulher, trans, sei lá, o que quiser, curupira, assassino, não interessa o que é. Se é ET, disco voador, interessa a atitude.